Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no quarto dos meus filhos, liguei o meu celular, minha câmera, para estar gravando para vocês e hoje é uma história linda de superação, se você gosta desse tipo de história. Então fica aí, pega a sua pipoca, pega o refrigerante, assenta aí, mulher, que lá vem história. Então, gente. Eu quis aproveitar que eu fiz o tour pelo estúdio e aí eu tive uma ideia, né? Vocês também me pediram, de contar um pouquinho da doideira da minha vida até então, né? Até nesse momento. É uma história um pouco longa, então eu vou tentar resumir ela, mas sem perder os detalhes mais importantes, tá? Gente, a minha paixão pela beleza começou com desde pequenininha, quando a minha mãe ia escovar os meus cabelos. Ô, gente, era uma tristeza, porque eu sentava na cadeira, assim, e minha mãe puxava, assim, ó, com a escova, escovando meu cabelo, e eu juro pra vocês, eu ficava desse jeito na cadeira, ó. Puxando, porque minha mãe puxava tanto meu cabelo, mas doía tanto. E não adiantava nada, que no outro dia o cabelo já tava desse tamanho. E aí eu comecei a tentar me virar, né? Naquela época a gente não tinha muita condição, então eram três meninas, né? Com a minha mãe, quatro mulheres, então não dava pra ficar pagando pra todo mundo. E aí eu mesma comecei a cuidar dos meus cabelos, comecei a relaxar meu cabelo. Gente, eu relaxava meu cabelo com aquele Isse. Eu não sei se vocês lembram desse, é da época de vocês, mas eu relaxava com um Isse, escrito assim, acho que era Y ou I, não sei, Isse, e a capinha dele era rosa. Gente, mas eu adorava, eu passava aquele trem no meu cabelo e ficava escorridinho, escorridinho. Enfim, na verdade, antes disso tudo, gente, eu sempre fui muito largada, sabe? Eu era aquela menina, eu ainda sou, tá, gente? Eu sou meio largada, assim, e tal, mas eu era aquela menina que eu vivia no meio dos primos, no meio da terra, eu subia em árvores, as meninas tudo brincando de boneca lá, e eu tava nas árvores pegando manga, essa doideira toda. Então, quando começou a surgir essa curiosidade na área da beleza, de me cuidar, de maquiar e tal, todo mundo ficou impressionado, né? Porque Leia não combinava com arrumadinha, cabelo bonitinho, cheirosinho, não combinava com isso, né? Então, aí depois que minha mãe começou a escovar meu cabelo, entrou em adolescência, você quer ir pra escola mais bonitinha, eu comecei a eu mesma a escovar meu cabelo, a relaxar, fazer aqueles produtos químicos todos. E aí começou a surgir a paixão por essa área, né? A curiosidade de aprender as coisas. E aí, com isso, minha mãe percebeu que eu tinha o dom pra coisa, que eu comecei a escovar o cabelo dela, das minhas irmãs, pintava, relaxava, tudo isso. Ela pagou um curso de cabeleireira pra mim, eu fiz um curso durante 6 meses, gostava até. E aí comecei a trabalhar com minha tia no salão de beleza, né? Já muito nova, se não me engano eu tinha 16 anos, 15 anos, alguma coisa do tipo, tá? Depois disso, gente, eu lembro que eu nunca tinha feito design de sobrancelhas com ninguém antes. Era só, eu lembro a Laís tirando os pelinhos da minha sobrancelha, mas ficava horrível. Não ficava bom, mas pra época, né, tava tudo certo, enfim. E aí eu tive curiosidade de consertar minhas sobrancelhas ali pelos 17 anos, 16 anos, acho que foi isso mesmo, não lembro exatamente. Depois que a gente vira mãe, a memória da gente, ó, só foca nos filhos, eu não lembro de mais nada. Então, eu recebi uma indicação de uma colega minha para estar fazendo com uma moça, né? E aí eu fiz as sobrancelhas com ela e eu adorei. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E após esse período, eu comecei eu mesma a fazer em mim, fazer nas minhas irmãs, fazer na minha mãe, fazer nas minhas clientes do salão, né? Mas eu percebi que eu comecei a apaixonar por aquilo, que aquilo me transbordava, até hoje me transborda. Aquilo me transbordava. E aí eu cansei de mexer com as outras coisas, cansei de, na verdade, de mexer com beleza, com as pessoas. O ser humano é muito complicado. E aí eu falei, não quero saber, eu vou trabalhar de carteira assinada.
Fui trabalhar de carteira assinada, mas as minhas clientes ficavam no meu pé. Não, Leia, você tem que fazer minha progressiva, você tem que fazer minha maquiagem. E aí eu não queria nada disso. Mas quando falavam, ah não, então pelo menos a sobrancelha. E aí eu resolvi começar a pegar pelo menos as sobrancelhas. Na época, eu tinha uma moto, aquela Bis 125, e aí eu peguei a minha moto e comecei a atender as minhas clientes, minhas antigas clientes do salão, na casa delas. Gente, foi assim, ó, foi muito rápido, foi mais ou menos em abril, não lembro o ano, mas foi em abril, e tipo, no final do ano eu já tava montando meu estúdio, né? Então, assim, cresceu muito rápido, uma passando pra outra, e daí a pouco eu já tava atendendo várias casas diferentes, porque eu atendi em casa, né? E trabalhando fichado. E aí, eu resolvi calcular quanto que eu ganhava no dia no trabalho de carteira assinada. E eu descobri que era R$ 18 por dia. Tá aqui, eu trabalhava 3 vezes na semana, sendo sábado e domingo e uma vez na semana, e feriados. Mas, gente, eu fiquei assim, chocada. R$ 18 no dia inteiro, de 8 da manhã até 6 da tarde praticamente. Até você fechar a caixa e sair, né, deixar tudo certo. E outra coisa, eu era vendedora, abria caixa, fechava caixa, eu tinha que limpar a loja, repor material e ainda ter propriedade para falar de cada produto que eu vendia. Então, assim, era muito trabalhoso. Ah, e garçonete, tá? Tudo no mesmo local. Uma hora você estava num lugar, outra hora você estava no outro e tá tudo certo. Mas, quando eu descobri isso, eu pedi conta. Eu pedi para me mandar embora, porque com uma sobrancelha, na época, eu tirava R$ 15 uma sobrancelha com rena. Era 10 design, 15 com rena. E aí eu falei, poxa, mas eu faço uma sobrancelha em 20 minutos, em meia hora mais ou menos. Então, assim, em uma hora eu ganharia tipo R$ 30 se fosse uma sobrancelha com rena. E eu tô ganhando R$ 18 trabalhando aqui o dia inteiro. Era um serviço escravizado, sabe? E eu fiquei chateada com aquilo e resolvi voltar a trabalhar somente com sobrancelha. Foi aí que eu vendi a minha moto, o acerto do emprego. Eu peguei também, investi no meu estúdio, comprei minha maca, comprei os meus materiais para estar trabalhando. Fiz um curso de micropigmentação, né? Não gostei muito do curso, mas querendo ou não me ensinou algumas coisas. E aí fui trabalhar no estúdio. Tava lindo, gente. Eu montei tão bonitinho, do jeitinho que eu queria. Que tinha um dinheiro, né? Vendeu a moto, pegou o seguro. Ok. Fiz a inauguração do meu estúdio na quinta-feira de fevereiro de 2017. Isso mesmo. De 2017. Quando foi na sexta-feira da outra semana do estúdio, de ter inaugurado, veio a grande notícia e assustadora que eu seria mãe. Eu estava grávida, né? Eu já estava sentindo alguns sintomas e tal. E aí eu descobri a gravidez da Cissa. Gente, tá me dando uma vontade de chorar. Que a gente vai recordando, né, como que foi o momento. Eu surtei. Eu surtei, mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo. Era uma vontade tão grande de ser mãe, mas não naquele momento, né? Tava vivendo uma outra fase da minha vida. Mas, nossa, foi um momento lindo. E aí eu descobri a gravidez da Cecília. E aí o meu marido estava desempregado na época. Nós não éramos marido e mulher, nós éramos namorados, né? Inclusive, estávamos voltando de uma crise grande no nosso relacionamento e estávamos tentando começar tudo de novo. E tava muito bom, mas assim, tava recente, a gente tava se conhecendo de novo. E aí eu tava grávida, né? Foi uma bomba, foi um choque, mas continuamos perseverando. E aí, gente, vou resumir muito a história, porque a história é longa mesmo. E aí, o que acontece? Descobri a gravidez da Cecília, nós não tínhamos casa, não tínhamos nada. Eu morava com a minha mãe, ele morava com os pais dele ainda. E aí,
combinamos que quando a Cecília nascesse, eu iria morar com eles na casa deles, né? Na casa da minha sogra, com ele e tal. E aí foi assim, em outubro ela nasceu, assim que ela nasceu eu já fui morar com eles na casa deles. Quando foi final de novembro, eu sentei com ele, bonitinha, falei assim, amor, seguinte, comprei geladeira, fogão, aluguei uma casa, estou indo embora. Se você quiser vir comigo, você vem, senão você fica aí, que eu e a Cecília estamos indo. E aí eles falaram, Lê, você é doido, você não tá trabalhando e tal. Falei, não, mas se eu vou dividir esse negócio de 12 vezes, se eu fizer tipo 2 sobrancelhas, 3 sobrancelhas pelo menos no mês, aqui em casa mesmo, eu vou conseguir pagar essa dívida que eu fiz da geladeira do fogão, né? E então, ele veio comigo, nós fizemos um chá de casa nova, ganhamos bastante coisa, mas mudamos somente com guarda-roupa, fogão e geladeira, a nossa cama e o berço da Cecília e o guarda-roupa dela. Mais nada, né? A gente tinha sofá, nós não tínhamos máquina de lavar, nós não tínhamos tanquinho, nós não tínhamos nada. Aí o pessoal sempre junta, né, gente? Junta a galera e aí um dá uma coisa, outra... Minha sogra, ela me deu um tanquinho usado que ela tinha, aí outra pessoa me deu um sofá que já era usado também, uma televisão, e aí tá tudo certo. Gente, mudamos para a nossa casa. Mudamos para a nossa casa. Primeira casa. 15 dias depois de estarmos na nossa casa, a Cecília estava com 5 meses de idade, tinha acabado de completar 5 meses. Grávida de novo. Foi uma outra notícia chocante. Eu confesso que por um mês eu fiquei assim... Eu só chorava porque nós estávamos numa situação difícil, né? Aí, a casa que a gente alugou, ela era próxima ao centro da cidade, então as clientes conseguiam ir até lá para estar fazendo. Então eu atendi em casa e eu olhava a Cecília, né? Tinha 2 salas essa casa, então uma das salas eu fiz o meu estúdio e aí eu comecei a atender as clientes lá. Depois que eu descobri que estava grávida e tal, foi assim, gente. Foi um reboliço que aconteceu. Que eu nem sei como é que eu tô aqui ainda, mas tudo bem. É Deus que sustenta, né, gente? A gente sabe sim, é Deus que sustenta, é Deus que dá toda a força pra gente. Eu costumo dizer que, assim, que Ele não dá uma responsabilidade dessa tão grande pra alguém que Ele não confia. Então, eu me senti privilegiada, depois de tudo, né, depois que eu passei a entender, eu me senti privilegiada por receber 2 grandes bênçãos na minha vida, que eram os meus filhos. E aí veio a bomba que eu tava grávida do Nicolas. E aí veio a bomba que a gente ia precisar entregar a casa. Então, tipo, eu praticamente tava perdendo o meu emprego, né? Porque eu não ia conseguir uma casa num valor tão acessível assim no centro da cidade. E já que era para mudar de um local que seria bom para mim, para as minhas clientes, que fosse para perto da minha mãe. E aí eu vim pro bairro que a minha mãe morava para ela me ajudar com os 2 bebês quando fosse nascer, né? E aí, gente, eu barriguda, com mudança, com o filho pequeno, mudamos pro nosso bairro de hoje atualmente. E aí eu fiquei mais pertinho da minha mãe, isso foi muito bom, porque ela me ajudou demais, me ajuda muito, né? Viemos. E aí algumas clientes já conseguiam vir, outras não. Então, assim, muitas clientes ficaram, né? Ficaram, não conseguiram me acompanhar. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fui até elas. Eu grávida, quase ganhando neném, eu comecei a atender as clientes na calçada da igreja. Tem uma igreja central na cidade. E aí eu comecei a atender as clientes na praça mesmo, assim, o pessoal passando e tal, na calçada da igreja, eu com contração, quase parindo, comecei a atender os clientes na calçada da igreja. Eu trabalhava exatamente encurvada de 8 da manhã até 6 da tarde, com a barriga desse tamanho.
E assim, não falo isso de vitimização nem nada, gente. É que não existe desculpa quando você quer, sabe? É que quando você tem um porquê você lutar, não existe desculpa, não existe, não consigo, mas poxa, eu tô grávida, mas nossa, cara, eu tinha uma filha pequena, nasceu outro neném, meu marido não dava conta sozinho, era aluguel de casa, era muita coisa, então eu precisava ir. Eu tava bem de saúde, não tava passando mal nem nada. Bora, vambora. E aí comecei a atender as clientes lá na calçada da igreja. Atendi num dia, encerrei o expediente, eu conversando com o cliente à noite, olha, eu acho que eu não tô passando muito bem, e então eu não vou marcar com você amanhã, mas se eu levantar melhor, a gente atende. E aí, no outro dia, ela já acordou com a surpresa, deu com o Nicolas no colo. Então o Nicolas nasceu um dia depois de eu ter trabalhado o dia inteiro, né? E com 12 dias de vida do Nicolas, eu já voltei a trabalhar em casa mesmo. As clientes vinham e eu atendia elas em casa. E aí, gente, a praça, ela se tornou, assim, meu lugar preferido toda sexta-feira, que eu subia uma vez por semana. Toda sexta-feira, deixava o Nicolas pequenininho com a minha mãe e a Cecília com a minha sogra e ia pra praça fazer design de sobrancelhas. Eu me emociono não pelo fato da situação em si, mas assim, de ver o quão forte eu fui e que, assim, que meus filhos estavam lá acima de qualquer coisa. Se ia ser difícil, porque era sol, tinha mormaço. Por muitas vezes eu cheguei em casa com as costas queimadas, cansada da minha perna, eu tenho um problema de circulação, então assim, minha perna inchava, doía muito. Mas eu tava lá, eu tava feliz por no fim do dia conseguir voltar pra casa com as coisas que todo mundo precisava, com as coisas pra dentro de casa, né? Meu marido trabalhando também, gente, mas cuidar de 2 filhos pequenos, com fralda, com leite, com todas as regalias que um bebê tem não é fácil, né? 2. Era como se fosse gêmeos, tudo igual, tudo igual. Caixa de leite, uma por semana, e fralda, e aquele trem todo. Mas eu consegui. Nós conseguimos, eu e ele, nós batalhamos muito. E conseguimos, os meninos estão aí com tudo, graças a Deus não falta nada. E eu ia. E aí um belo dia eu resolvi olhar uma sala para alugar. Eu já estava olhando os meus cursos também, que eu já estava pesquisando, curso de micropigmentação. E aí eu cheguei numa sala e comecei a olhar ela. E assim, eram 2 aluguéis, eram 2 filhos, era muita coisa para pagar e com tão pouca renda. E então eu sei que eu pedi a Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, que as coisas aconteçam e que dê certo. E aí eu consegui alugar a sala, pra mim foi uma vitória muito grande. Isso foi esse ano, tá, gente? Esse ano, meio de abril que eu peguei a sala. Então, início de abril eu ainda estava trabalhando na rua. Nós estamos em novembro, né? E aí foi uma vitória muito grande, porque quantas vezes que chovia e eu não conseguia atender a cliente, ou então eu tinha que atender em pé, debaixo de uma cobertinha, e nós fazíamos em pé mesmo, em pé, agachado, de todos os jeitos a gente sabia fazer a sobrancelha. A sobrancelha saía linda. A sobrancelha saía linda. E todo mundo indicava. E aí eu ficava assim, meio sem graça, porque as que já estavam acostumadas, ok. Mas se chegava cliente nova, a gente ficava tipo assim, meio sem graça de estar atendendo ali. Mas as clientes nem importava, queria mesmo era o trabalho, tinha recebido ótimas recomendações. E aí, enfim, eu fiquei muito feliz de conseguir. Eu lembro que eu tirei uma foto. Quem viu essa foto vai lembrar. Eu lembro que eu tirei uma foto com as chaves do novo estúdio nas mãos. E assim, foi uma vitória, foi um troféu pra mim. Consegui alugar aquela sala. Nossa, foi uma luta que vocês não têm noção. Foi muita oração, foi muito joelho no chão. E eu lembro exatamente do meu marido falando assim: poxa, amor, você deu um tiro no pé. Você acabou de dar um tiro no pé.
alugando uma sala. Como é que a gente vai pagar 2 aluguéis? A gente tem 2 filhos, por que você não continua atendendo lá mesmo? Não era o momento e tal. E eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não fiz nada da minha cabeça, tudo coloquei nas mãos de Deus. E se Ele permitiu que eu conseguisse alugar a sala, então é porque Ele vai me dar condição de estar mantendo, de fazer isso acontecer. E foi um período, gente, que a gente estava assim, ó, atolado em dívidas, atolado em muita coisa, e eu consegui alugar a sala e ainda fazer o curso, o tão sonhado curso de micropigmentação, com uma técnica que eu tava adorando conhecer. E aí eu consegui, né? Mas, gente, no primeiro mês eu dei cursos de design de sobrancelha toda semana, todas as semanas. Então, pagou meu aluguel e ainda deu pra pagar mais uns 2 pra frente. E aí, assim que eu fiz o curso, eu tive uma visibilidade muito grande. Muitas pessoas vieram me perguntar como é que eu fiz aquilo e tal. E assim, foi muito bom. As coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando. Mas aquela sala que eu estava, além de ser abençoada, porque lá eu fazia as minhas orações, eu agradecia, eu chorava, eu pedia e eu conversava com Deus. Mas em questão de estética, ela não me agradava. Então, eu entrei pra ela muito feliz, muito satisfeita, mas quando eu lavei o piso dela e vi que o piso era todo manchado, eu desanimei. Então eu tinha enfeites, eu tinha as coisas pra colocar, tinha cortina, tinha os móveizinhos pra colocar, mas eu desanimei totalmente por causa do piso. Enquanto eu não trocasse o piso, gente, eu cheguei a mudar de casa, né? Eu mudei aqui pro bairro e aí passou 4 meses eu mudei de casa por causa do piso da casa. Então, pensa no meu estúdio, tem que remeter limpeza e tal, e mesmo muito limpo, mesmo quando eu limpava bastante, o piso ainda estava manchado. Então, estética com sujeira, né, aparentemente, não combinava. Isso me incomodava muito e aí eu comecei a buscar um meio de tentar mudar de sala e tal, só que eu corria para um lado, eu corria para o outro e não conseguia. Até que por fim, quando eu falei assim, não, poxa, eu vou sossegar aqui mesmo, vou tentar trocar esse piso e vou imobiliando aos pouquinhos, vou organizando, só que ia gastar uma fortuna, ia gastar muito dinheiro, dinheiro que eu não tinha no momento. Aí me veio a oportunidade, né? Me chegou a notícia de que tinha a Caroline, né? Que no caso é a podóloga, que mexe com a podologia, que estava com uma sala, que ela tinha um consultório dela, mas tinha uma outra completamente vazia, que ela estava querendo dividir. E aí foi assim que Deus abriu as portas, eu fui lá, conversei com ela, a gente se identificou muito uma com a outra como pessoa. E aí, a princípio pareceu que não ia dar certo, que não era pra ser. E aí, passados uns dias, a gente conversou e aí deu tudo certo, a gente conseguiu fechar. E aí foi assim que eu fui para lá. Mas foi questão de, 15 dias que a gente conversou, tudo aconteceu, foi a festa dos meus filhos. E aí eu já mudei, então eu não consegui arrumar nada sem colocar tudo bonitinho no lugar, organizar, comprar, entendeu? Então assim, foi só mais, levei minhas coisas, já tô atendendo. E ainda mais final de ano garra, né? Então sim, ainda vai demorar um pouquinho, mas as coisas vão acontecer. Então, gente, foi um resumão dessa história toda doida, né? 30 minutos de vídeo, que tem muito detalhe que a gente não põe, né? Mas assim, o principal eu acho que eu consegui contar pra vocês como que foi essa trajetória toda doida aí da minha vida de mãe. Ainda não contei a fundo, né? Eu contei sobre a experiência com a sobrancelha e os filhos, como que foi a onda dos filhos no meio disso tudo. Mas mais pra frente a gente ainda tem muito tempo pra contar como que foi exatamente a descoberta das gravidezes, como que a gente se sentiu, como que o Thiago reagiu, né? Mas hoje, aproveitando a oportunidade que eu tinha gravado o tour pelo estúdio, eu decidi vir contar pra vocês um pouquinho da minha história, pra servir de incentivo pra você que talvez esteja começando na área como design de sobrancelhas, ou até mesmo para você que é maquiador ou cabeleireira ou é empresária em alguma área. Não desista no primeiro não.
Se não deu certo da primeira vez, procure ver o que você errou, o que você poderia fazer diferente e tenha um porquê. Você ama aquilo que você está buscando? Você tem alguém para você cuidar? Eu amava aquilo que eu estava buscando, mas eu tinha muito mais um motivo a mais, que eram os 2 filhos para cuidar. E coitado do meu marido de dar conta sozinho. Eu acho que é muita coisa e é um ajudando o outro. Então, tenha certeza do que você quer e corre atrás. Não deixe assim, não se vitimize. Ai, que eu não consigo. Ai, porque eu não tenho dinheiro. Ai, porque isso. A internet tá aí com tantas informações, coisas boas. Eu acho que se a gente quer, a gente consegue. É só você achar o caminho certo, sabe? Então, que sirva de experiência para você que está começando. As coisas não são fáceis. Nunca foram fáceis. E para você também, pode ser que você tenha algumas dificuldades, tem umas pessoas que têm mais facilidades do que outras, mas todo mundo um dia vai enfrentar alguma dificuldadezinha em alguma área da sua vida, tá? Mas não desista, meu recado para vocês, não desista. Tem uma frase que eu gosto muito que mais vale a persistência do que o conhecimento. Se a pessoa tem um conhecimento e a outra não tem, mas a que não tem persiste e quer aprender, insiste e tal, uma hora ela alcança. Então, se aquela pessoa que tem um conhecimento fica estagnada, eu sei tal, e fica estagnada, pode ter certeza que a pessoa que tem a persistência e quer buscar vai ultrapassar ela ou pelo menos chegar no mesmo nível, tá? Então, não existe dom, gente, existe dom, pessoas que têm dom, mas se você quer e você insistir, você consegue. Bom, então esse foi o meu vídeo de hoje aqui pro canal. Foi ótimo compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, bem pouquinho da minha história. Espero que possa fazer diferença na vida de vocês, que possam inspirar, que possam incentivar sempre a ir além, tá bom? Então, gente, aquelas frases clichês, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário pra mim, siga lá no Instagram também, @veloso.leia. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.